Oi, eu sou o Felipe e Soft and Quiet, que até o momento da gravação desse vídeo não possui um nome traduzido para o português, é um filme de 2022 dirigido por Beth Araújo. O primeiro longa-metragem da brasileira, sim, uma brasileira, já chegou ao mundo causando polêmica. Por onde você encontrar alguém falando sobre ele, vai descrevê-lo como um dos filmes mais perturbadores dos últimos tempos. Inclusive nesse vídeo, porque é verdade. E eu quero comentar um pouco sobre por que esse filme incomoda tanto sem precisar apelar para sangue e tripas para todo lado. Enquanto, como vocês já sabem, falo de algumas outras coisas. Esse é um daqueles filmes que quanto menos você souber, melhor. Então o que eu posso dizer de início é que se você confia nas minhas recomendações, fecha esse vídeo e vai assistir. Essa é a melhor experiência. Foi assim que eu fiz. Mas se aceitar ficar, saiba que eu vou tentar evitar spoilers. Eu vou tentar discutir alguns aspectos que instiguem a sua curiosidade, mas que só farão sentido para quem já assistiu. Entretanto, claro, não dá para falar do filme sem citar o seu início. O filme começa com uma mulher branca e loira fazendo um teste de gravidez. A sua insatisfação com o resultado demonstra que aquilo é extremamente importante para ela. Emily quer muito ser mãe, mas todas as suas tentativas são falhas. E para ela, deve ser ainda mais terrível, já que ela é professora de um colégio infantil. Depois do teste fracassado, ela se prepara para ir embora e acaba encontrando um aluno do lado de fora, esperando sua mãe que tinha se atrasado. Emily tem uma torta nas mãos. É quando entra em cena um personagem sem fala, que participa por alguns segundos, mas serve perfeitamente para estabelecer a dinâmica desse filme grotesco. A faxineira do colégio passa com o seu carrinho de material de limpeza. A forma como a faxineira não está fazendo nada além do seu trabalho, mas é filmada de um jeito que a constrói como uma vilã, um indivíduo desagradável, já que estamos acompanhando a história pelo ponto de vista da mulher, nos mostra que não estamos diante de um filme comum. E essa vai ser uma jornada e tanto. Seguindo como um único take sem qualquer corte, e eu devo dizer que quando um filme se propõe a fazer isso, a primeira coisa que a gente faz é procurar os cortes, e dessa vez eu quase não encontrei. Eu acredito que seja uma das melhores execuções desse conceito já feitas. A nossa protagonista, que já aprendemos a odiar um pouquinho, segue em direção à floresta. Lá onde vamos encontrar uma igrejinha com um sótão, que é o local da reunião. E basicamente é sobre isso o filme. Emily e um grupo de mulheres brancas decidiram se reunir para conversar, conhecer mais sobre umas às outras, colocar o papo em dia e discutir assuntos que todas ali concordam, a superioridade das mulheres brancas. Elas encontraram um lugar seguro para desabafar a respeito de como a sua existência está ameaçada por causa de todas essas políticas identitárias. E então, a direção nos mostra uma torta. Sim, uma simples torta, que de simples não tem nada. E a partir desse frame fixo em uma torta, que te explica tudo o que você precisa saber sobre essas pessoas, é que tudo começa a escalonar para mais insanidade, violência e absurdos. Há dois aspectos nesse filme que são usados com maestria. O take longo e sem cortes, que eu já citei, mas também a câmera na mão. O tempo todo a imagem não treme para te deixar nauseado como os filmes de ação narrativamente pobres, mas te causa uma sensação de segredo. É como se você tivesse sido convidado para aquela reunião secreta e a qualquer momento vai fazer um barulho e elas vão perceber que você está onde não deveria estar. Você, como espectador, vai ser revelado de onde tinha se escondido. E isso funciona tão perfeitamente porque boa parte do filme são pessoas conversando em segredo. Elas se abrem como flores podres por dentro e você tem a oportunidade de assistir a curva de crescimento dessas mulheres. Há um desenvolvimento de personagem tão bem feito que elas não são preconceituosas aleatórias. Você entende perfeitamente o que cada uma é capaz de fazer, o que cada uma quer e por que cada uma quer. Elas são mulheres comuns. O que nos faz pensar, em 2 de maio de 1945 morria Martin Bormann, o último líder nazista de verdade. O processo de desnazificação da Alemanha foi iniciado e com os julgamentos de Nuremberg, os poucos nazistas que sobraram foram ganhando seus destinos. Alguns foram presos, outros executados e alguns receberam dinheiro público do governo americano para financiar pesquisas.
Os poucos sobreviventes se esforçaram para não deixar a ideologia morrer, filiando-se a partidos conservadores na Alemanha, o que viria a ser considerado o início do neonazismo. Tudo isso há quase 100 anos atrás, o que ajuda a criar esse distanciamento do que foi a realidade sob o jugo hitlerista. Adolf Hitler ascendeu ao poder de forma suave e calma. O modus operandi de grupos neonazistas hoje é o mesmo. David Eden Lane, terrorista neonazista, ajudou a popularizar o slogan das 14 palavras. Uma tradução livre seria: nós devemos assegurar a existência do nosso povo e o futuro das crianças brancas. E o slogan continua com: porque a beleza da mulher ariana não deve desaparecer da terra. A sensação de luta por um bem comum é o que une essas pessoas para um mal coletivo. Essas pessoas vão falar coisas engraçadas, e então coisas absurdas, e então coisas nojentas. Elas vão se organizar, elas vão comer doces e rir, e depois elas vão colocar em prática tudo o que disseram desde o início que fariam. E nós vamos observar pacientemente a violência, se perguntando o que poderia ter sido feito. Sem precisar esfregar na sua cara, o roteiro mostra de um jeito extremamente eficaz como essas pessoas ruins são exatamente aquilo que juram combater. Elas alegam que judeus são avarentos, mas passam o dia inteiro invejando o dinheiro de uma mulher latina. Juram de pé junto que negros são desrespeitosos, escandalosos, mas passam por todo o período do filme berrando umas com as outras. Afirmam que minorias étnicas estão sempre arrumando confusão, mas criam literalmente um clube para provocar minorias e culpá-las por se irritar com a provocação. Nada disso é feito de forma caricata, e esse é o maior trunfo do filme. O que também é o seu maior problema. Você não tem ninguém dizendo, eu odeio negros e quero matá-los. Você tem o retrato cru de como a mente de um racista funciona. É isso que torna essas personagens tão perigosas. Elas não são o Hitler encarnado. Ou talvez sejam. Elas são dissimuladas, elas são ardilosas e elas são manipuladoras. Mas o pior de tudo é, elas não são personagens restritos à ficção. Você já esbarrou com uma Emily na rua. Você provavelmente tem uma parente como a Kim. Você tem uma colega de trabalho como a Marjorie. E você conhece alguma Leslie. É uma sátira com um pé cruel no realismo que nos avisa a não subestimar os nossos inimigos. Uma Karen, às vezes, não merece apenas uma risada. A verdade é que nós temos a tendência de enxergar Hitler como esse bicho, um animal selvagem e distante de tudo que nós somos. É fácil, porém perigoso manter essa fantasia. Transformar pessoas como Hitler em meros vilões, em monstros, cria um afastamento e os transforma em uma exceção. Tivemos um Hitler e acabamos com ele. Que bom que não teremos mais. O problema é que se não tivéssemos, o neonazismo não existiria. Essa ideia nojenta e mais esburacada que fascista na frente do Exército Vermelho teria morrido junto com seus fundadores. Aquela cena clássica do filme A Queda, As Últimas Horas de Hitler, por exemplo, é esse Adolf que nós estamos acostumados a ver sendo representado. Só que essa cena foi marcante justamente por ser um ponto fora da curva. Traud Jung, a secretária pessoal de Hitler, narraria mais tarde o choque que foi para ela ouvir o seu patrão daquele jeito, já que ela nunca tinha ouvido ele levantar a voz. Adolf Hitler não era um monstro, muito pelo contrário, era um humano como eu e como você. Um humano calmo e suave, com todo o potencial para a vilania que cada um de nós carrega. Potencial que precisa ser policiado em vez de fingir que nós nunca seríamos maus. Afinal, nós não somos monstros. A técnica usada no filme te torna íntimo e cúmplice de cada absurdo que essas mulheres falam e te coloca impotente assistindo aquele discurso crescer e crescer até sair de controle quando todas tomam uma decisão errada atrás da outra. O filme tem momentos extremamente pontuais de trilha sonora que são muito bem utilizados. Como o estilo propõe um quase documentário, você não espera música de fundo. Em geral, todas as trilhas são diegéticas, ou seja, a música que estamos ouvindo está presente na cena e os personagens também podem ouvir. Quando a trilha extradiegética acontece, isso trai o estilo narrativo e te tira rapidamente da imersão que estava sendo executada com maestria. Visualmente, é lindo e o uso funciona para comunicar o que quer, mas a ausência dessa mesma trilha talvez gerasse o mesmo efeito, sem prejudicar a imersão densa e nauseante que esse filme pede.
Por exemplo, há também algumas brincadeiras com a ausência de trilha total. O filme te priva de ouvir algo simplesmente cortando o som ou então substituindo por outro som que está acontecendo no momento. Isso causa uma confusão interessante que só aumenta a sensação de desespero de toda essa situação, que segue assim até se encerrar num caos infernal. O problema é que o final parece despropositado. Tudo bem, baseado naqueles últimos segundos, dá pra gente saber meio o que aconteceu depois. Nos momentos de tensão, todos os personagens explicitam pra gente o que tá em risco e o que cada um pode perder. Fica óbvio que esses momentos são para que o final deixe subentendido quais as consequências vieram. Porém, isso me parece aqueles casos onde a pessoa ofende em público, mas quer pedir perdão em privado. Se você jogou na minha tela todo esse caos, toda essa violência, toda essa injustiça, eu acho injusto que você espere que eu me contente com uma resolução fora da tela. Eu não tenho problema com finais tristes ou finais injustos para personagens que nos importamos. Então, esse não é o problema. Se naquele final nós tivéssemos cortado para uma tela preta sem nunca saber o que aconteceu, eu teria aceitado melhor. Um final aberto talvez seria mais honesto. Se fosse um final 100% pessimista, eu teria aceitado melhor. Mas o final que te diz, isso ainda não acabou, não é um final. É um até logo que não vai acontecer. É a versão cinematográfica de um carioca dizendo, vamos marcar. Eu passei por algo similar com Speak No Evil, outro filme que causou polêmica similar, e que provavelmente você vai ver algumas comparações sendo feitas. Só que em Speak No Evil, eu consegui matar quase todo o enredo do filme antes de ele me mostrar. O que causou essa sensação horrível de eu estar adiantado e ficar esperando o filme me alcançar. Em Soft and Quiet acontece algo similar, só que esse segundo obtém mais êxito, ele tem mais o que extrair, a mensagem é menos óbvia e há um foco maior do choque. O que os dois filmes têm em comum é o final cru e um tanto decepcionante. Tudo é tão visceral em ambos que você espera uma resolução que escale ainda mais. Mas se tudo acontece na nota mais alta, encerrar no mesmo tom pode causar dissonância. E causar a sensação errada de que faltou um pouco de tempero no final do prato, que as primeiras mordidas foram as mais deliciosas. Resumindo, se prepare para assistir um filme agoniante, mas que pode te decepcionar se esperar resoluções hollywoodianas. É um filme recheado de todos os tipos de gatilhos emocionais possíveis. Não tem sangue e tripas voando, mas é uma das coisas mais violentas que eu já assisti. Entrou de mãos dadas com Requiem para um Sonho e Mãe para minha lista de ótimos filmes que eu não quero nem chegar perto nunca mais. Um filme necessário, mas indigesto. É uma obra que te apresenta tudo o que há de ruim num ser humano para desaguar num final suave e calmo. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.